Bom dia, Rafael. Peguei todo mundo. Bom dia! São 9h49. Cidade FM começa agora o Papo Cabeça. Bom dia, Bruna. Bom dia, Rafael. Bom dia, Silvano. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Bruna, Silvano. Uma ótima manhã de sexta-feira. A todos os ouvintes que nos escutam, um grande abraço. Sempre um prazer ter vocês aqui conosco em companhia. E vamos para mais um Papo Cabeça. Qual que é a pergunta do dia? Está gravando? Claro. Silvano tá ficando esperto. Eficiente agora com a gravação. Muito bom. Inclusive a pegadinha do princípio aí. Bom dia, Rafael. Isso aí também tava. Claro que foi. Não, fiz uma declaração para todos os ouvintes. Lógico que foi. Qual que é o assunto de hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma situação que às vezes tira o sono de nós jovens. Acho que não só de nós jovens, mas de todo mundo, Tira o sono de todo mundo. Sim. Que é a questão do emprego, né? O primeiro emprego, a busca pelo emprego. Isso que faz parte da nossa, acho que da realidade dos jovens, dos adolescentes cada vez mais cedo, né? Cada vez começando a trabalhar mais cedo, mas que inúmeras vezes quando a gente não está trabalhando ou quando a gente está procurando por um emprego, a gente fica aí super preocupado. Será que é tão terrível a busca do primeiro emprego quanto a busca do emprego? Hã? Eu posso responder? Pode. Pensando assim, eu acho que é porque quando você lidar com um desconhecido, as suas variáveis de dúvidas são bem maiores quando você já tem um pouco de noção como é que funciona a questão do emprego, porque eu penso que a questão do primeiro emprego vai envolver dúvidas como é que vai ser na minha carteira de trabalho, qual que é a importância da carteira de trabalho. Quando você chega para pedir claro, você está oferecendo a sua disponibilidade para trabalhar, qual que é a primeira pergunta que você faz para o empregador? Que eu faço? Qual a primeira pergunta feita que é terrível? Inclusive, se vocês falarem, é terrível. Eu não sei se ela é sempre terrível. feita, mas eu acho que uma pergunta que sempre passa na cabeça da pessoa é: qual será o meu salário? Isso sempre passa na cabeça. Essa é a preocupação de todo mundo. Quanto eu vou ganhar? Mas às vezes você não sabe o quanto você pode colaborar para merecer aquilo que você vai ganhar. A primeira pergunta é essa: quanto que eu vou ganhar? Eu falei, o que você sabe fazer? Nada, se você me ensinar, tiver paciência, eu vou aprender. É bacana, né? Demais, né? É muito bacana. Então a gente tem que cada vez mais nos preparar, ok? Sim. Concordo. Com certeza. Plenamente. Gostou do assunto, Silvano? Claro, lógico. Pensa, não é? Vamos no assunto, né? E um assunto super importante no momento que a gente vive aí de várias incertezas, de vários... alguns comentários que são verídicos, outros que se tornam um verídico a partir do senso comum. Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu ouvi ontem, inclusive o Rafael, fala mais direcionado que o Opa! Fala mais direcionalmente para o microfone. Assim? Isso. Minha voz está melhor? Ontem eu ouvi falando sobre a peneira de Sócrates, as 3 peneiras de Sócrates. Vocês conhecem? Eu já ouvi falar, mas... Já ouviu falar? O Rafael quase que começou a falar a respeito. Nós vamos comentar sobre isso depois. Então vamos lá, o Papo Cabeça. Papo Cabeça, falando então sobre o primeiro emprego, sobre a empregabilidade, sobre as 3 peneiras de Sócrates e muito mais. Então, junte-se conosco nessa manhã maravilhosa de sexta-feira. Quente. Pensa, quando chove, tá chovendo. Nossa, quanta chuva. Quando tá quente, que calor. Tá esquentando. Quando tá Pois frio, é. Nós nunca estamos satisfeitos. Nunca. Mas E é assim no emprego, a gente nunca está satisfeito no emprego. Mas essa pergunta é feita também para o empregador. Você está satisfeito comigo? O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento de trabalho com você, principalmente? Uma pergunta interessante. Hã? Porque a gente sempre só se faz de vítima, né? Eu não recebo bem, trabalho muito, mas... E a minha postura como colaborador do meu local de trabalho, né? Como que é a minha postura no meu dia a dia? Desde cumprir horários, como execução das atividades mesmo. É isso aí. Silvano, lembrando que a gente precisa muito da participação das pessoas aqui Com conosco, certeza. Né, para que falem das suas experiências, falem daquilo que sabem de conhecimento, compartilhem aqui com a gente, participe da discussão. E você sabe que nós temos os meios de comunicação para participar do Papo Cabeça? É mesmo? Os mais diversos meios de Quais são comunicação. eles? Não tem justificativo para falar, não tem como eu não participar, porque tem. É isso aí. Olha só,
criamos aqui um sinal de fumaça com todos os ouvintes. Se alguém quiser mandar sua própria casa algum sinal de fumaça, aqui, ó. A janela da rádio está totalmente aberta, a gente está vendo a cidade inteira. Podem mandar o seu sinal. Bom dia, alguém já está mandando lá de baixo. Mas nós temos aqui a nossa página do Facebook, uma página sempre movimentada, onde a galera consegue interagir super bem, que é o Papo Cabeça _87,9 FM. Curte a nossa página, participa, mande sua opinião. Temos também os telefones da Rádio Cidade, 3561-3679, ou de final 2497, ou de final 1391. E temos o nosso e-mail também, se você quiser relatar uma história mais extensa, ou quiser mandar o próprio comentário mesmo. papocabeca.showdamanhã@gmail.com. E o nosso Twitter, o Twitter, super interativo, é o @papocabeçaita. Papo Cabeça Ita. Então não tem desculpa. Papo Cabeça Ita. Exatamente. Bacana. Participa com a gente, mande sua opinião, mande seu carinho, mande sua crítica, mande sua opinião sobre o assunto, enfim. O espaço é nosso, vamos fazer dessa manhã aí um espaço de muito debate e de troca de ideias. Confere? Conferido. Sim, Bruna? Conferido. Ah, que bom. Já tem alguma participação de algum ouvinte? Então, nós sempre recebemos aqui algumas opiniões, a galera gosta de interagir pela internet e esse assunto nós acolhemos também como uma sugestão vinda dos ouvintes, né, Bruna? Sim. E o mais legal é que eu estou conversando com a Branca aqui pelo WhatsApp. Ela mandou assim que o primeiro passo quando a gente está procurando um emprego é as preocupações básicas. Por exemplo, eu vou numa entrevista com a roupa, com o cabelo. Como que é essa aparência que eu vou para uma entrevista de emprego, né? Porque às vezes a gente não se preocupa como que eu vou me comportar com o visu. Sim, porque de certo modo ele será avaliado. Então, foi uma colaboração que a Branca mandou que assim, é uma questão que a gente tem que se pensar, né? Como que eu vou me portar? Acho que não só na entrevista, porque às vezes na entrevista a pessoa se monta toda, super se produz e depois. E o dia a dia do trabalho, como que vai funcionar? É isso mesmo. E só aproveitando que a Bruna disse aqui, eu esqueci de passar o WhatsApp aqui pro pessoal, rapidinho. O número do nosso WhatsApp é 9388-8921, 9388-8921. WhatsApp. E o Bruno, mas aí... não, pode falar, Rafael. Não, imagina se eu... Não, é só sobre a roupa, pra gente não... Então, não justo... perder, né? É isso que você ia falar? Não, acho que é justo a gente falar sobre a roupa. Então vamos lá. Qual que é a contribuição que foi dada em relação ao como se apresentar para uma entrevista? Não, que a Branca disse assim, o primeiro passo é quando vamos procurar esse emprego, né? A questão de estar usando uma roupa adequada, de estar com o meu cabelo, por exemplo, se eu sou menino, o cabelo mais... O que é uma curto. roupa adequada? Para mulher, eu vejo que é evitar o decote, aquela saia mais... curta. 4 dedos. Só não vai poder nem sentar, né? Vai ter que ficar em pé a entrevista inteira, né? Aquela maquiagem mais carregada. Mas quando eu penso nisso de roupa, eu acho que não só para uma entrevista. Como você iria, Bruna? Olha, eu acho que eu iria de calça. Como eu sou pequena, eu colocaria um saltinho para ficar um pouco grande. Um pouco, não muito. Uma blusa, assim, como se fosse um camisete, uma coisa mais assim. Uhum. Para qual entrevista você iria assim? Então, depende, sim. Para qual? Para qual empresa? Para qual tipo de emprego? Sim. Para qual? Eu acho que, por exemplo, para uma entrevista da comunicação, alguma coisa, eu posso ir assim, tranquilamente. O ideal é estar adequado para qualquer ambiente, não preparado para um ambiente propriamente dito. Mas uma roupa que você se sentiria à vontade para entrar numa igreja, entrar no fórum, entrar numa loja, entrar num pet shop, vir à rádio e transitar na rua. Porque existem roupas para todos os ambientes, né? A roupa que eu vou no clube não é a mesma que eu vou para a escola, que eu vou trabalhar. Então é sempre saber qual roupa é mais adequada para qual situação, e principalmente em uma entrevista de emprego, porque o tempo todo a gente vai estar sendo avaliado, né? Qual é a dúvida no caso de vocês em relação ao primeiro emprego? Qual que é a dúvida que faz com que vocês percam o sono antes dessa entrevista? Para o primeiro emprego. Eu acho que assim, uma questão que pega muito principalmente entre os jovens, acho que talvez entre todas as idades, mas se eu não tenho experiência nenhuma e chego lá para uma entrevista e eles estão pedindo um profissional que já tem experiência, como que eu fico? Se até hoje ninguém me deu uma oportunidade de começar, né? Se eu não tive essa abertura inicial, como que vai funcionar agora, se eles querem alguém que tem experiência? Às vezes eu tenho uma formação legal, sou uma pessoa dinâmica, uma pessoa
tem várias características do perfil do profissional que eles querem, mas eu barro na experiência. Mais de 1 ano de experiência. Mas se eu nunca trabalhei, como que eu vou adquirir esses 6 meses ou esse 1 ano de experiência? E para esse primeiro emprego, será que estamos preparados para as avaliações que vão ser feitas e o que vai ser falado em relação àquilo, o perfil que está sendo procurado pelo empresário? Será que nós estamos preparados para ouvir isso? Isso também faz parte do primeiro emprego. Sim. De repente, você se acha qualificado, com o perfil adequado, e o empregador acha que não. E aí? Eu vejo que... Você vai direto para um psicólogo ou você vai se readequar ao mercado? Eu vejo que precisa ter um planejamento, sim, até anterior. Porque, por vezes, o que eu observo, dentro daquilo que eu escuto, dentro da minha própria experiência, é que essa questão de primeiro emprego surge dentro de uma continuidade de vida, onde a gente faz os 18 anos, aí você tem que ir para o mercado de trabalho, mas você não sabe como é que funciona esse mercado de trabalho. E é interessante, Silvano, só a gente chamar a atenção como é que a gente tem uma coerência aqui dentro do Papo Cabeça, que a gente traz esse assunto depois que nós falamos em programas anteriores sobre a questão da escolha da sua profissão. Como nós colocamos isso aqui em voga e falamos o quanto que é importante a gente estar adequado dentro daquilo que nós gostamos de fazer, mas reconhecendo os desafios que giram em torno disso. Mas é importante, por exemplo, eu tinha uma dúvida, Silvano, quando eu consegui meu primeiro trabalho, onde que eu fazia minha carteira de trabalho, o que é PIS, entende? Quais são as documentações? Seria os direitos e as suas obrigações, também, então, quanto trabalhador. Também, e outra coisa, o que eu escuto muito também é como se comportar em entrevistas de emprego. Mas eu vou fazer uma pergunta para os dois. Por que perguntar de primeira quanto eu vou ganhar? E aí, por que isso? Essa preocupação em você não saber se está preparado e se o empregador quer exatamente uma pessoa que a primeira fala dele em relação a candidato à vaga é quanto que eu vou ganhar. E aí? Eu vou ser delicado se eu passar na sua frente? Não, pode ir. Posso? Eu penso da seguinte forma, até a gente trazendo um pouco dessa ideia, dessa continuidade dos nossos programas. Nós tratamos de um programa aqui que foi super interessante, que é sobre consumismo. Hoje, a questão do emprego para o jovem, ele pode significar ter acesso àquelas quantias que vão beneficiá-lo para comprar uma roupa. A busca da independência. A busca da independência. Tá, independência financeira. São duas expectativas. A nossa, do emprego, e a dele, de ter uma pessoa altamente qualificada para prestar o serviço para ele. Tá, muito bem. Mas nós vamos fazer o seguinte, se tiver algum empresário, alguém que queira participar desse aí, até mesmo fazer perguntas para ele. Como é que ele se comporta perante um candidato. Lógico, ok? lógico. Então nós vamos para os nossos apoiadores culturais e logo em seguida nós voltamos com esse assunto. Se tiver algum empresário, alguém que queira participar, quer dizer, tem que perguntar para vocês se vocês estão de acordo com isso. Sim, claro, com certeza. Os empresários, um jovem também que passou por alguma situação também, não é? Ô Silvano, então até já, não é? Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, Cidade FM, 10 horas e 11 minutos, voltamos ao Papo Cabeça. A pergunta que foi feita a respeito do primeiro emprego. Qual que é a opinião do... Nós tivemos a participação de quem? Foi da Maura, não é isso? Maura, já te mandamos um abraço, diz ela que é a nossa piolha. Fala que é piolha do Papo Cabeça. Perde um. Deve estar dando risada uma hora dessa ouvindo isso aqui, né, Maura? Um grande abraço para você. Muito obrigado por sua participação. A Maura falou assim, Rafael, fala com a Bruna aí, que não é bem assim não, que todo mundo não gosta do emprego, não é? Fala com ela que eu trabalho há 30 anos aqui na casa do seu avô e eu adoro meu emprego. E ela disse mais, Silvana. Ela falou, Rafael, outra coisa. Eu não tive que me preocupar no vestuário, no look, para ir para entrevista de emprego, não. Eu perguntei, mas por quê? Ela disse, porque foi seu avô que me procurou, não fui eu que procurei. Mauro, então, muito obrigado pela participação. Falou desse jeito? Falou desse jeito. Tem uma história lá com a gente que nem é nossa secretária, nem é nada do tipo, não. Ela é da família. Mas ela falou que o tema é importante, que ela vê que isso é uma questão dos jovens mesmo. Ela tem 2 jovens em casa. E ela fala que esse assunto é muito bom e nos parabenizou, mandou um abraço para você, Silvana, e outro para você, Bruno. Obrigada, Mauro, um abraço. Sinta-se abraçada também, Mauro. Sim, aproveitando o que você falou dessa questão de, eu não vejo meu emprego, né, de que eu não gosto, eu gosto muito do meu emprego. Eu acho que uma outra coisa que eu penso também
é que nós jovens temos que mudar um pouco o nosso olhar. Parar de ver o emprego só como uma obrigação. Porque quando a gente vê o nosso emprego como uma obrigação... Forma de obrigação para com quem? Comigo mesmo, com o outro. E também preocupar-se também com o empregador. Sim, porque assim, quando eu fico só olhando como uma obrigação, e realmente eu começo a não gostar, começo a achar 1000 defeitos, a reclamar de tudo, mas começar a olhar por outro lado, me ver mesmo como colaboradora daquele espaço, como uma pessoa que realmente vai crescer, não só como profissional, mas como pessoa. Porque toda experiência profissional que a gente tem, a gente cresce muito, a gente amadurece muito. Então, assim, é muito importante essa coisa de estar trabalhando. E uma outra questão que eu observo, igual a gente já comentou aqui da questão do estudar, da faculdade, né? Então, acho que quando a gente está estudando, uma característica muito presente em nós jovens é essa vontade de entrar no mercado de trabalho, né? A gente nem formou, mas a gente já quer estar trabalhando, a gente já quer tá atuando mesmo na área, na profissão que a gente escolheu, assim, isso é uma realidade bem grande entre nós jovens, assim. A minha preocupação também com a formação dos profissionais hoje, a procura, logicamente, do primeiro emprego, exercer a função após ter formado, é porque as pessoas chegam no lugar achando que é o dono do mundo também. Põe um canudozinho no bolso, acha que é o maioral, sai atropelando todo mundo e acha que é o dono da verdade. E tudo aquilo que ele fala é verdade. E o primeiro que discordar com ele acha que está peitando ele, que ele é formado, que ele é pós-graduado, que ele é isso e aquilo. Só que nós temos que lembrar também que a humildade cabe em todos os lugares. Entendeu? Se essa pessoa, dessa forma, chegasse há uns tempos atrás, sabe como é que ele ficaria? Como? Quietinho num canto, com seu diploma e sem fazer nada. E, Silvana, é importante lembrar que a experiência prática, né? O trabalhar, o desenvolver é um outro conhecimento. Não é só o conhecimento da sala de aula. Que e o bom relacionamento também, né? Que Sim. Isso aí cabe em todos os lugares, né? Duas coisas que vocês falaram agora, tá em um site aqui, entre as 10 dicas que eles dão para o primeiro emprego. Uma é essa questão de trabalhar a simplicidade e a humildade, de entender que você está ali mais para aprender do que para passar conhecimento. Claro. Vai ter um momento também que você vai conseguir equilibrar as coisas e, claro, você como ser humano, você tem sempre alguma aprendizagem a passar. E isso que você fala, ô Silvano, que no mundo de hoje as pessoas chamam de networking, que é essa questão do relacionamento, você ter o trabalho também como uma possibilidade de fazer parcerias, participar de palestras, participar de congressos, participar de atividades que a sua empresa oferece, para você aumentar a sua rede de contatos. O quanto que isso te favorece dentro da sua empresa e o quanto vai te favorecer se por algum motivo você se desligar da empresa. Imagine só se essa pessoa que se diz aí é qualificado, com um diploma especializado naquilo que você propõe a fazer, naquilo que ele é candidato para a vaga, se no empate seria o quesito para desempate seria de que forma ele entrou e saiu, a condição dele se relacionar com os outros. Se ele for um cara que só olha para um umbigo, automaticamente ele está desclassificado por não ter aí uma vontade, uma tendência e uma obrigação de estar se relacionando bem com as pessoas. Ele estaria desclassificado, mesmo que qualificado, com um diploma no bolso e se dizendo bam, por não saber se relacionar, aceitar o outro dentro da condição que ele se propõe a estar, está desclassificado. E é uma perspectiva que o mundo do trabalho hoje traz, que é valorizar o trabalho em equipe. Claro. Não adianta você ter uma equipe com um extraordinário. Hoje o que se prega é uma equipe de extraordinários. É por isso que o tema hoje, entre os empresários e tudo, e eles querem cada vez mais não ser patrão, não ser chefe, ser líder. Sim. É a grande diferença da prosperidade da empresa e daquilo que a gente se propõe a fazer. Concorda? Com certeza. Concordo. Porque o líder, ele tem um olhar diferenciado para a equipe. Uma atitude para a diferente. equipe. Sim, ele se comporta de maneira diferente. Ele é você o inverso. Sim. Na situação inversa. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, supondo que eu tenho 18 anos, terminei o ensino médio, ou então que eu terminei minha faculdade agora, comecei a mandar currículo para todo lado, me cadastrei em vários sites de vaga e não aparece nada, assim. O que vocês acham que eu devo fazer? Eu, como jovem, que estou desesperada aí. Continuar aguardando e se qualificando cada vez mais. Essa é a dica que eu dou para você. Porque não vai adiantar nada você gastar aquilo que você tem reservado para
procurar o trabalho, sendo que você já se exauriu aí de todas as possibilidades. Guarda aquilo que você tem, invista isso em você, em outras possibilidades e aguarde. Correr atrás de uma qualificação maior. Não uma qualificação maior, mas uma qualificação para se adequar ao mercado. De repente, você está procurando aí uma área da qual você é qualificada, mas o empresário quer que você tenha mais isso ou mais aquilo. Estes são um dos quesitos que é avaliado. Primeiro, se você é qualificado para aquilo, se você é o melhor, sim. Se você tem aí dentro do seu currículo um idioma que você fala, um inglês, um francês, um alemão, papai, isso, beleza. Você tem um bom relacionamento? Sim. Você tem outra qualificação que vai contribuir para aquele meio que você está convivendo? Sim. Então você está apto. Sim. Expandido. Alguma coisa a falar? Não, eu penso. Eu acho que eu estou falando demais. Então eu penso parecido, porque eu acredito que as pessoas têm que estar em movimento de alguma forma. Uhum. Porque se você... Momentos de dificuldade, eu não gosto de usar o termo, mas eu vou usar porque é uma coisa que está no nosso dia a dia, que é o que a gente fala da crise. Eu prefiro usar um momento de desequilíbrio, um momento que a gente tem que pensar em várias coisas, para a gente retomar o crescimento. Mas eu penso que se a gente para ficar queixando, para a gente ficar lamentando, nós ficamos mobilizados. Aí a gente fica estagnado. O interessante é a gente se manter em movimento, porque a queixa, quando ela se faz muito presente, ela faz com que a gente não olhe as outras possibilidades. Se você está parado, é dificílimo, você fica sem grana, você fica sem uma série de coisas, mas, procura um trabalho voluntário, por exemplo. O trabalho voluntário vai te ajudar muito a ter uma experiência tanto de vida quanto profissional, e vai te ajudar a se preparar. Hoje a gente tem uns cursos online na internet de inglês, de outras línguas. Nós temos cursos de gestão pública, uma série de coisas, porque às vezes ficamos tão mobilizados que a gente não corre atrás de fazer outras coisas. Você sabe o sintoma real de parar? Você sabe o que acontece com você? Você para. A partir desse momento que você para, você não tem visão frente. Você só fica remoendo e... Vamos colocar um termo que eu sempre uso, ruminando as coisas passadas que não funcionam. Sim. Vamos de música agora, Silvano? Mas vamos, né? Então, mas olha só, Silvano, uma coisa super legal que tem acontecido, você falou que ia acontecer, mas para nós é muito novidade. As pessoas parando na rua para falar sobre o programa, mandando abraços. E essa música, carinhosamente, vou passar uma dedicação aqui da senhora Terezinha Lara. Ela falou que foi aniversário da netinha dela na semana passada, que tanto ela, Silvano, quanto a netinha dela, que chama Marina Lara, filha da minha Lara, não perdem um programa nosso. Que bacana. Todas as sextas-feiras ficam sintonizados. Então, mas depois do apoio cultural, já fiquem sintonizados aí para Aviei the Days. Water Music? Aviei the Days. O cara fala bem. Engana, Rafael, né? Vai dar cursinho de inglês pra Nossa, gente. mãe, não. Depois do apoio cultural, então. Eu queria também mandar um abraço também pro Toninho, da associação. Eu fiz uma ligação errada e o Toninho é um cara bacana e ele merece elogios, apesar de que eu não sou muito a favor disso. Disso o quê? Simplesmente chegava na rádio aqui e falava: ô Toninho, um abraço, parabéns aí pela inauguração do ginásio, que ele teve uma colaboração muito grande, mas a gente tem que ater a isso. Eu gostaria até de convidá-lo um dia para vir aqui na rádio para falar a respeito do que é feito para a comunidade do bairro Santa Rita. Por quê? Eu moro lá, entendeu? Então eu tenho que puxar a sardinha para todos os lugares, especialmente para o local onde eu moro. E são pessoas extremamente bacanas, pessoal do bairro Santa Rita, do Munúrio Primavera. Muito bem, vamos para o apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. Muito bem, Cidade FM, 10 horas e 31 minutos. Voltamos aí com o Papo Cabeça. Rafael, qual o motivo dessa risada aí? Eu dei uma de Silvano agora, você viu? Não foi pro ar, não é? Claro que não. Os melhores momentos do Papo Cabeça, sempre os bastidores. Então, vamos de música. Senhora Terezinha Lara mandando para sua netinha Marina Lara, que completou anos na semana passada. Aviei the Days.
Ao Toninho vereador também. Toninho vereador, grande abraço, dedicado para ele também. A Maura, então já aproveito para mandar para a senhora Tereza Melilo, que eu encontrei ontem na Casa de Cultura. Ela falou que todas as sextas-feiras ela também escuta o Papo Cabeça. E pro Elcio Feipo e a Séfora Avelino. Deixa eu mandar um abraço também de uma vez, olha. Pra Cristiane, que tava mandando mensagem pelo WhatsApp, falou que não perde Papo Cabeça. Pra Dani, pra Rose e pra minha mãe. Agora pode ir a música. Qual música que é? Qual música que é? Aviei the Days. Repeat, please. Aviei the Days. Bruna. Aviei the Days. Muito ruim. Muito bem, Cidade FM, 10 horas e 36 minutos, Papo Cabeça. E aí, Rafael, o assunto, primeiro emprego, e aí? Eu tenho uma pergunta pra vocês. Por favor. Pode ouvir Papo Cabeça durante o serviço, durante o trabalho? Ó, que sinuca de bico, hein? Hein? Quero saber. O que você acha? É permitido, não é? O que você acha? Acho que depende. Depende do emprego, depende do chefe, depende da situação. Oi? Depois passar o telefone para os jovens que estão engajados em um projeto muito bacana. Iremos passar sim, pode deixar. Vamos falar depois. Silvana, eu perguntei aqui, você estava conversando. A pergunta é permitido, Silvano, escutar Papo Cabeça durante o trabalho? Depende. Você está me falando como empregado ou como empregador? Como a chefe, eu sou a empregadora no momento. Você é empregadora e eu estou ouvindo o Papo Cabeça. Tá, que tipo de serviço que eu estou prestando para você? Então depende do tipo de serviço. Vai oferecer risco para minha integridade física? Não. Vai aos que estão ao meu redor? Não. Vai interferir com a minha execução da qual eu fui contratado? Não. Então o Papo Cabeça está colaborando com o meu desenvolver do trabalho. Sem dúvida. Com certeza. Escondido, não é? Sim. Você fica olhando pra mim assim como se... Por quê? O quê? Eu não sou nenhum Jô Soares, não, cara. Eu sei, não, mas então... É pra gente... Não foi o combinado da Bruna mudar de lugar pra gente Eu mudei de lugar. O Rafael mudou de lugar. Vamos resolver essa questão. Você vai ficar onde, Bruna? Eu acho que a gente pode ir revezando. Não precisa ficar sempre... Bacana, então tá resolvido. É o que a gente tá falando. Tudo que é parado não fica legal. Resolvido. É isso mesmo. Mas qual que é a repercussão do Papo Cabeça, principalmente no seu convívio, Rafael? Qual que é a contribuição que você está levando para o ouvinte da Rádio Cidade? Eu vejo que é um espaço que a gente tem para dar voz àquilo que a gente escuta nas ruas, porque eu e a Bruna, a gente se preocupa muito, né, Bruna, em conversar muito com as pessoas, para não trazer opiniões que são mais nossas do que aquilo que a gente escuta em outros locais. Então, ouvir os jovens mesmo, sempre conversar para ver a opinião, para ver o que eles pensam do assunto, para ver se é um assunto que eles têm interesse, que faz parte da realidade deles. E eles estão participando aí em referente aos assuntos do Papo Cabeça? Sempre estão. Acho que não só durante o programa, tanto antes quanto depois. As pessoas sempre mandam mensagem, sempre conversam com a gente. Nós temos alguma sugestão para a semana que vem? Ainda não, né? Nós temos uma surpresa para a próxima semana. Nossa, eles me fizeram a surpresa esquecendo de surpreender também os ouvintes da Rádio. Exatamente. Sim, já fica aí o aviso, gente. Pode falar para todo mundo. Convidar a família inteira, porque o Papo Cabeça da próxima sexta está imperdível. Super especial. Bom, eu não quero deixá-los tristes, como hoje é sexta-feira. Nós estamos terminando, nós temos apenas 1 minuto e meio para terminar o programa. Então espero que vocês sejam breves nas considerações finais. E já agradeço a presença dos dois aqui na Rádio Cidade. Eu aproveito para parabenizá-los pela iniciativa, pela criatividade e também pelos assuntos que são abordados aqui. Não vou falar muito, senão vou entrar no tempo seu. Muita coisa para falar, então. Vamos lá. Antes de eu entrar só nas considerações finais do tema de hoje, eu quero fazer 2 convites para todos os ouvintes da rádio.
O primeiro convite é que hoje, às 20 horas, tem a apresentação das Histórias Cruzadas no ateliê, onde eu faço parte do elenco. Então tá todo mundo convidado, entrada gratuita. E o outro convite, às 20 horas, hoje, sexta-feira, no ateliê. O ateliê funciona agora onde era a sede do União. O segundo convite é para a apresentação de 42 anos do Coral Canarinhos de Itabirito, que vai ser realizada domingo, às 20 horas, na Praça da Estação. A entrada é gratuita também. Para essa apresentação do coral, a gente vai colocar na nossa página do Facebook hoje uma promoção de CDs do coral. Então, quem participou, quem ouviu o programa, mesmo quem não ouviu, quiser falar com os amigos, confira a nossa página do Facebook de hoje, porque a gente vai estar com essa promoção aí de alguns CDs, além de estar reforçando o convite para a apresentação dos meninos. Voltando agora para o nosso tema de hoje, acho que assim, algumas questões que eu penso muito é, por exemplo, a questão do currículo. Quando eu for fazer um currículo e mandar um currículo para alguma vaga, eu acho que eu devo colocar somente a verdade, gente. Porque na hora da entrevista e principalmente na hora que eu estiver trabalhando, eles vão querer ver o que estava escrito lá acontecendo. Então, vamos ser verdadeiros, eu acho que não só com o outro, mas comigo mesmo. Com a gente consigo próprio. Então, não tem por que eu mentir na hora de colocar na hora de fazer um currículo. E acho que o Rafael falou uma coisa do trabalho voluntário que eu penso muito. Se, por enquanto, eu não estou tendo um trabalho remunerado, por que não fazer outras ações que eu vou estar aprendendo, crescendo e enriquecendo o meu currículo, mesmo que sejam ações que não me trazem, não vão me dar dinheiro. Então, assim, não ficar parado. Okay. Sempre correr atrás. Bruna, os abraços, o beijo. Os abraços eu acho que são os mesmos que eu já mandei anteriormente, para todos os ouvintes, para minha mãe, para a Rose, para a Dani, pro Rafael. Mim, pro Rafael. Pro Rafael, pro outro Rafael, mas pro Rafael, pro Silvano. Rafael, seus beijos e abraços vão para quem? Rapidamente, queria, então, hoje comemora-se o dia do rádio, parabenizá-lo, então, a Rádio Cidade FM. A toda a direção da rádio. A toda a direção da rádio, todos os empregados. O Geraldo, a Daniela. Sim, todos, você, o Luciano, não é? Então, parabenizar. Parabenizar também que na segunda-feira foi o dia do radialista. Nós fizemos uma postagem parabenizando. Bacana. Então, parabéns, Silvano, Bruna, Silvano, a todos aí que são radialistas. Sim, para todos os radialistas da cidade. Queria mandar um abraço especial para o pessoal do hospital. Ontem comemorou-se o Dia da Diversidade do Hospital São Camilo. Então, foi o pessoal de Mariana e de Itabirito, pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Foi feito lá no Campestre, foi super legal. Inclusive, eu participei. Mando... Então, um recado para todos que nos escutaram. A questão dos jovens, existem várias... Vou ser bem sucinto, tá? Prometo. Existem várias coisas que circulam a questão do jovem, do primeiro emprego, da empregabilidade. A questão do salário, às vezes, uma remuneração é menor, essa ansiedade. Mas, enfim, aproveite as oportunidades, faça o trabalho voluntário. Na escola existem vários estágios que fazem com que você tenha um contato com o dia a dia do mercado. Então, vá preparado, se prepare desde sempre. Eu queria só terminar com uma pequena frase, rapidamente, de Carlos Drummond. Tá? Pode ser? Para nossa sexta-feira? Siga. Pode. Viver não dói. Definitivo. Como tudo que é simples. Nossa dor não vem das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Então, cumpram seus sonhos. Sexta-feira tá aí. Um grande abraço para a Bruna, muito obrigado por mais uma semana estar com você, sempre um privilégio. E vim aqui às sextas-feiras também, Silvana, é sempre muito bom e ter o carinho dos ouvintes. Um abraço para todos. 87,9 Itapisos Engenharia, Laje